Olá, bom dia, meu amigo estudante da Bíblia. Estamos mais uma vez juntos para estudar a Palavra de Deus com auxílio do Espírito Santo. É por isso que nós, antes de começarmos este estudo, nós oramos e lemos a Bíblia. E depois comentamos, juntos aqui com você, comentando a Palavra de Deus. O objetivo é estudar cada dia um capítulo com toda a calma, tranquilidade, como disse antes, na orientação do Espírito Santo. Em 3 anos teremos lido tranquilamente toda a Bíblia, mas isso não impede que você leia outros capítulos, ao longo dessa jornada. E é muito importante que você continue seus estudos, lendo outros livros, outros capítulos, lendo livros que auxiliem na leitura da Bíblia. Mas a Bíblia deve ser sempre a nossa principal regra de fé. Qualquer outro livro, qualquer outra fonte deve ser apenas um auxiliar no entendimento. Então é importante consultar bons livros, bons autores, bons comentaristas. Hoje temos no Êxodo 10 a praga dos gafanhotos, que é a 8ª praga. Nessa 8ª praga, Deus diz o seguinte, aqui no capítulo 1, Deus diz 1 e 2 que Moisés deve ir novamente falar com Faraó, que continuará com o coração endurecido, ele e seus oficiais, para que Moisés possa futuramente contar a seus filhos, a seus netos, a sua posteridade, como Deus fez maravilhas ali no Egito, com sinais e prodígios no meio deles, para que vocês saibam que eu sou o Senhor. Moisés foi lá mais uma vez, falou com Faraó, que a gente já sabe que endureceria o coração novamente. E Deus diz assim, até quando, Faraó, tu serás insolente diante de mim? Veja bem, nós estamos na 8ª praga, mas na 7ª, ao final aqui no capítulo 9, Moisés narra que o linho e a cevada, está no versículo 31 do capítulo 9. O linho e a cevada foram destruídos, pois a cevada estava na espiga e o linho em flor. Porém, o centeio e o trigo não haviam sofrido dano porque ainda não haviam nascido. Porém, aqui na praga de hoje, do capítulo 10, que é a 8ª praga dos gafanhotos, nada vai escapar. Então, as casas estão destruídas, não vai ter alimento para ser colhido depois, não vai ter alimento para comer agora também, além do que já esteja guardado e estocado. Teve problema na água, teve diversos problemas, animais mortos. Então, o que escapava de uma praga terminava na outra, Se acabava tudo na outra. E Faraó lá sempre é difícil, Mas aqui os oficiais de Faraó reconhecem, e veja o que eles dizem, Versículo 7 do capítulo 10. Então os oficiais disseram, até quando este homem será um perigo para nós? Deixe ir essa gente, para que adorem o Senhor, o Deus deles. Será que o rei ainda não sabe que o Egito está arruinado? E ali Faraó astuciosamente toma uma decisão de chamar Moisés e Arão, dizendo que vai deixar o povo ir, mas as crianças devem ficar. Então eles não sairiam, porque como é que eles iriam embora e deixariam suas crianças? E aí Deus enviou os gafanhotos, que destruíram toda a plantação. E aqui no verso 16, então Faraó se apressou em chamar Moisés e Arão. Ele disse, pequei contra o Senhor seu Deus e contra vocês. Agora peço que me perdoem o pecado ainda esta vez, e que orem ao Senhor seu Deus para que tire de mim essa praga mortal. E assim que foi retirado, ele mais uma vez, diz aqui, não restou um só gafanhoto em todo o território do Egito. Porém, Faraó, este não deixou ir os filhos de Israel. Então veio grande treva, que é a 9ª praga. Vieram trevas tão espessas que eles não conseguiam enxergar um palmo à frente do seu nariz e não conseguiam nem se movimentar. Mas na terra de Gozem, como sempre, as pragas não atingiam o povo de Deus. Nossa, como Faraó é difícil de entender as coisas. O orgulho dele é muito forte. Aquela cultura orgulhosa estava ali, entranhada dentro dele. E com essas trevas, você sente que antecede alguma coisa muito grave, muito forte. E Faraó, mais uma vez, tentando enganar a Deus. É muita presunção. Verso 24, Faraó chamou Moisés e disse, vão e adorem o Senhor. Fique somente os seus rebanhos e o gado, e as crianças podem ir com vocês. Poxa, mais uma vez, Deus disse tudo, o meu povo, as crianças, tudo deve sair junto. Para que eles pudessem sacrificar no deserto, precisariam escolher animais dentre o seu rebanho. Mas Moisés disse, não, a gente tem que levar os animais. E Faraó ficou revoltado, ficou irado. Ele estava teimando contra Deus e mesmo assim ele ficou irado. E disse assim, então se retire da minha presença
e cuide de nunca mais aparecer na minha frente, porque no dia que você aparecer, você morrerá. E Moisés disse, certamente, seja como você queira, nunca mais eu verei o teu rosto. Com essa frase do versículo 29 do capítulo 10, Moisés se despede de Faraó, e isso é o prenúncio de algo muito grave que está por vir. A 10ª e última praga. Moisés respondeu, como queira, nunca mais tornarei a ver o seu rosto. Veja nessa tabelinha ao lado, veja o que diz. A praga dos gafanhotos e a praga das trevas. A praga dos gafanhotos atingiu a crença no Deus Set, Deus da seca e do deserto. Que foi que Faraó fez, prometeu libertação, mas seu coração continuava endurecido. E ele estava brincando com Deus. E mais uma vez ele brinca de soltar o povo de Deus com a 9ª praga, né? Que é a praga das trevas. E mexe diretamente com o Deus Amon, Amon-Ra, Ra, Atom e Horus. Todos eles são deuses solares e celestiais. E Faraó continua prometendo libertação, mas o coração endurecido, brincando com Deus. Faraó fingia acreditar em Deus. Queria enganar o próprio Deus. Veja quanta maldade, né, no coração. Mente estreita. E ele, em alguns momentos, tentou fazer uma obediência parcial, fingir acreditar em Deus, e ele via realmente o poder de Deus, mas coração tão difícil de trabalhar, que ele pensou em obedecer parcialmente. Não, deixa só as crianças, de outra vez deixa só o gado, mas a obediência, nossa obediência não pode ser parcial. Como anda a nossa obediência a Deus? Temos obedecido às suas leis, da maneira como ele nos pede? Vejam que durante as trevas, né, no Egito, o povo de Deus tinha luz. O nosso mundo está envolto em muitas trevas, em idolatria, trevas morais, porém nós temos a escolha de andar na luz, como Cristo andou. Então que nós possamos ter essa promessa em mente. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te pedimos humildemente que nos ajude a permanecer na tua luz. Ouve, Senhor, o coração dessas pessoas que estão nos assistindo nesse momento, as pessoas que estão em casa. Atende às necessidades delas e que elas possam abrir o coração sempre, manter o coração aberto para a tua palavra. Obrigado pela tua santa palavra que nos orienta. Amém. Obrigada por ajudar o canal a crescer com seu like.